14 é Luizinho e o vice Antônio Marinho. É o 14, 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 é o 14. Essa música é pra você que não sabe em quem votar. Escute bem direitinho o recado que eu vou te dar. É o 14, 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 é o 14. Mas se não gravou direito, pode parar pra ouvir. Pode até ficar sentado que agora eu vou repetir. É o 14, 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 é 14, é 14. Mas pra votar para prefeito, escute bem direitinho. Dia 7 de outubro é o 14 a Luizinho. É o 14, é o 14, é o 14, é o 14, é 14, é o 14, é 14, é 14, é o 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 14. Se no dia da eleição, caso você não lembrar, digite bem no 14 e em seguida é confirmar. É o 14, 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 14 é 14, é o 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 14, é? Eu acho que é o 14, né? Eu tô assim meio na dúvida. Eleitor, não fique na dúvida. Dia 7 de outubro é 14. 14 é Luizinho e Antônio Marinho. É o 14, 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 é o 14. Essa música é pra você que não sabe em quem votar. Escute bem direitinho o recado que eu vou te dar. É o 14, 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 é o 14. Mas se não gravou direito, pode parar pra ouvir. Pode até ficar sentado que agora eu vou repetir. É o 14, 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 é 14, é 14. Mas pra votar para prefeito, escute bem direitinho. Dia 7 de outubro é o 14 a Luizinho. É o 14, é o 14, é o 14, é o 14, é 14, é o 14, é 14, é 14, é o 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 14. Se no dia da eleição, caso você não lembrar, digite bem no 14 e em seguida é confirmar. É o 14, 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 14 é 14, é o 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 14, né? Eu acho que é o 14, né? Eu tô assim meio na dúvida. Eleitor, não fique na dúvida. Dia 7 de outubro é 14. 14 é Luizinho e Antônio Marinho. É o 14, é? É o 14. Vou botar no 14 mesmo. Bota no 14 que é o melhor, menino. Ai, tá chegando a hora, amigo eleitor. Dia 7 de outubro é 14 a Luizinho e o vice Antônio Marinho. É o 14, 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 é o 14. Essa música é pra você que não sabe em quem votar. Escute bem direitinho o recado que eu vou te dar. É o 14, 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 é o 14. Mas se não gravou direito, pode parar pra ouvir. Pode até ficar sentado que agora eu vou repetir. É o 14, 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 é 14, é 14. Mas
pra votar para prefeito, discute bem direitinho. Dia 7 de outubro é o 14, a Luizinho. É o 14, é o 14, é o 14, é o 14, é 14, é o 14, é 14, é 14, é o 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 14. Se no dia da eleição, caso você não lembrar, digite bem no 14 e em seguida é confirmar. É o 14, 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 14 é 14, é o 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 14, né? Eu acho que é o 14, né? Eu tô assim meio na dúvida. Eleitor, não fique na dúvida. Dia 7 de outubro é 14. 14 é o Luizinho e Antônio Marinho. É o 14, 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 é o 14. Essa música é pra você que não sabe em quem votar. Escute bem direitinho o recado que eu vou te dar. É o 14, 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 é o 14. Mas se não gravou direito, pode parar pra ouvir. Pode até ficar sentado que agora eu vou repetir. É o 14, 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 é 14, é 14. Mas pra votar para prefeito, escute bem direitinho. Dia 7 de outubro é o 14, a Luizinho. É o 14, é o 14, é o 14, é o 14, é 14, é o 14, é 14, é 14, é o 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 14. Se no dia da eleição, caso você não lembrar, digite bem no 14 e em seguida é confirmar. É o 14, 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 14 é 14, é o 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 14, né? Eu acho que é o 14, né? Eu tô assim meio na dúvida. Eleitor, não fique na dúvida. Dia 7 de outubro é 14. 14 é Luizinho e Antônio Marinho. Alô, meu povo! Esse é o Arrastão do 14. Para prefeito, a Luizinho e vice, Antônio Marinho. O Arrastão 14 tá passando por aqui. O Arrastão 14 tá passando por aqui. Venha com a gente e diga assim. Agora é 14, prefeita Luizinho. O Arrastão 14 tá passando por aqui. O Arrastão 14 tá passando por aqui. Venha com a gente e diga assim. Agora é 14, prefeito Luizinho. A Luizinho é trabalhador, homem sério, competente, um grande administrador. A Luizinho é trabalhador, homem sério e competente, um grande administrador. O Arrastão 14 tá passando por aqui. O Arrastão 14 tá passando por aqui. Venha com a gente e diga assim. Agora é 14, prefeita Luizinho. O Arrastão 14 tá passando por aqui. O Arrastão 14 tá passando por aqui. Venha com a gente e diga assim. Agora é 14, prefeita Luizinho. A Luizinha é homem direito, o povo todo fala assim. A Luizinha vai ser prefeito. A Luizinha é homem direito, o povo todo fala assim. A Luizinha vai ser prefeito. O Arrastão 14 tá passando por aqui. O Arrastão 14 tá passando por aqui. Venha com a gente e diga assim. Agora é 14, prefeita Luizinho. O Arrastão 14 tá passando por aqui. O Arrastão 14 tá passando por aqui. Venha com a gente e diga assim. Agora é 14, prefeita Luizinho. 14 é o número da vitória. 14 é Luizinho e vice Antônio Marinho. O Arrastão 14 tá passando por aqui. O Arrastão 14 tá passando por aqui. Venha com a gente e diga assim. Agora é 14, prefeita Luizinho. O Arrastão 14 tá passando por aqui. O Arrastão 14
14 tá passando por aqui. Venha com a gente e diga assim. Agora é 14, prefeito Aloysinho. Aloysinho é trabalhador, homem sério, competente, um grande administrador. Aloysinho é trabalhador, homem sério e competente, um grande administrador. O Arrastão 14 tá passando por aqui. O Arrastão 14 tá passando por aqui. Venha com a gente e diga assim. Agora é 14, prefeito Aloysinho. O Arrastão 14 tá passando por aqui. O Arrastão 14 tá passando por aqui. Venha com a gente e diga assim. Agora é 14, prefeito Aloysinho. Aloysinho é homem direito, o povo todo fala assim. Aloysinho vai ser prefeito. Aloysinho é homem direito, o povo todo fala assim. Aloysinho vai ser prefeito. O Arrastão 14 tá passando por aqui. O Arrastão 14 tá passando por aqui. Venha com a gente e diga assim. Agora é 14, prefeito Aloysinho. O Arrastão. Fazendo sim, pode tirar.